necessidade mesmo de trabalhar com os municípios, ver em cada um dos municípios quais são os principais constrangimentos para, de forma pontual, planificada e com o envolvimento, digo sempre, dos administradores, porque a máquina tem que funcionar no geral. Eu estarei a liderar, mas todos os outros envolvidos neste trabalho. E vocês também, como munícipes de Luanda. Então, contamos com a participação de todos e para darmos uma outra imagem e trabalhar para a melhoria da qualidade de vida dos luandenses. Hoje os gestores públicos, os agentes públicos estão obrigados a pautar as suas condutas no estrito cumprimento da lei, isto é, dentro das balizas preconizadas pela lei. A polícia tem a sua atuação baseada no princípio da legalidade. Não deve cumprir ordem de nenhum administrador? Não que não deva cumprir ordem do administrador. Eu penso ser de todo muito grave. Primeiro é que um administrador só tem competência administrativa dentro do estrito limite que lhe confere a própria lei da administração pública. Por outra, não tem competência judicial, não pode limitar direitos, liberdades e garantias fundamentais. A polícia não é um instrumento da administração do município. A polícia é um órgão republicano do Estado que tem a responsabilidade de assegurar o direito à justiça, à tranquilidade, à ordem pública e à segurança pública nacional. O municipal de Talatona, Rui Josefo, não ouviu a outra parte. Não ouviu a parte do ancião e seus filhos que, de acordo com documentos que nós temos, mostram que são os proprietários do terreno desde os anos 70. Atenção que o ancião tem 100 anos. Ninguém é rico ou poderoso demais para se furtar a ser punido. Nem ninguém é pobre demais ao ponto de não poder ser protegido. O administrador municipal de Talatona, Rui Josefo Duarte, está a acobertar a tentativa de usurpação deste terreno de 3,5 hectares, sito no bairro Partido, Zona B, Distrito Urbano do Benfica, município de Talatona, aqui na província de Luanda. De acordo com as nossas investigações, a ação parcial do administrador começa quando uma suposta igreja designada Sukyo Maikari, que está aqui ao lado do terreno, faz chegar uma alegada denúncia no dia 15 de setembro de 2021, no mês passado, portanto, na administração deste município, de acordo com esta exposição a que o portal A Denúncia teve acesso, alegando que o ancião de 100 anos Ernesto Katangoji e seus familiares, seus filhos, estão a ocupar este terreno que a igreja diz lhe pertencer. Sem ouvir o ancião de 100 anos, nem os seus filhos, o administrador municipal de Talatona, Rui Josefo Duarte, dá razão à suposta igreja com base em documentos que ele próprio ainda não sabe se são ou não autênticos. Foram várias tentativas. Na verdade, são cerca de 2 semanas que andamos a tentar obter o contraditório por parte do administrador municipal do Talatona, aqui onde nos encontramos, Rui Josefo. Chegamos, inclusive, a falar consigo, a saída, num contraditório meio informal, porque mesmo assim, com todas as tentativas, não nos deu entrevista, mas falou para nós, a saída daqui das suas instalações, na sua viatura, que conseguiu prestar algum esclarecimento
que na verdade deu mais sustentação à nossa investigação. O administrador chegou a dizer-nos que o titular do terreno ou a titular do terreno se trata mesmo da igreja ou a legada igreja Sukyo Maikari e não um ancião de 100 anos. Segundo o administrador, isto é um não assunto, inclusive aconselhou-nos a desistir de fazer esta matéria, porque segundo ele, só a igreja Sukyo Maikari tem a documentação para provar que o tal terreno de 3 hectares pertence à suposta igreja. Segundo o administrador, Rui Josefo, o ancião não tem nenhuma documentação e que é o ancião e os filhos que pretendem invadir, de alguma forma usurpar o terreno da igreja, de acordo com as palavras do senhor administrador, que não aceitou dar entrevista, mesmo com todas as nossas tentativas, já há cerca de 2 semanas. Inclusive, falamos com a diretora do gabinete, Bárbara Alves, que nos disse que o senhor administrador podia falar para nós, mas com tudo isso, com todo o tempo de espera, quase mais ou menos 15 dias nesta tentativa de obtermos o contraditório, o que é certo é que não conseguimos, senhores telespectadores. O que nós descobrimos, na verdade, é que aqui na administração de Talatona, no dia 15 de setembro, estamos a falar mais ou menos de 20 dias, no dia 15 de setembro entrou uma denúncia que foi feita contra o ancião e seus filhos, justamente uma denúncia feita pela igreja Sukyo Maikari. E esta denúncia veio com documentos anexados e estes documentos, dentre os documentos, o direito de superfície e outros documentos, mas vamos tocar mais no direito de superfície, que diz que o terreno pertence à igreja e não ao ancião. O que é certo é que, de acordo com as nossas investigações, que o caro telespectador também vai poder ver, é que este direito de superfície que a igreja mostra não se refere ao terreno em concreto. E é por isso que nós queríamos o contraditório do senhor administrador, que negou este direito de superfície que alegadamente a igreja mostra, porque nós de facto conseguimos este direito de superfície por meio das nossas fontes e com base noutras investigações, não diz exatamente que o terreno é aquele do ancião, os 3 hectares do ancião. Refere-se a um outro terreno que está, na verdade, nas proximidades e é onde está a igreja. O administrador, ainda assim, ignorou este facto, sem ouvir o contraditório, mandou para que o governo da província se pronuncie sobre o direito de superfície que a igreja diz ser seu, e não se sabe por que razão é que o administrador municipal de Talatona, Rui Josefo, não ouviu a outra parte, não ouviu a parte do ancião e seus filhos, que, de acordo com documentos que nós temos, mostram que são os proprietários do terreno desde os anos 70. Atenção, que o ancião tem 100 anos. É um ancião centenário que está lá na zona desde os anos 70. Estranhamente, a autoridade máxima daqui do município de Talatona já deu praticamente razão à parte da igreja, que mostrou apenas alguns documentos e não dá voz ao ancião de 100 anos nem aos seus filhos. E é exatamente por causa disso que nós, na nossa reportagem, continuamos a dizer que, na verdade, Rui Josefo desmente o Presidente da República. Afinal, há pessoas poderosas demais para serem protegidas e há pessoas pobres demais para serem sacrificadas. Nas nossas investigações, o portal A Denúncia conseguiu obter o direito de superfície da suposta igreja Sukyo Maikari e o direito de superfície do mais velho Katangoji, com base nas informações que recebemos de especialistas que colaboram na análise de provas do portal A Denúncia. Apurou-se que os documentos, mesmo que os dois fossem autênticos, não se referem ao mesmo espaço geográfico. No direito de superfície da suposta igreja Maikari, por exemplo, podemos ver detalhes importantes para a conclusão da nossa investigação. A escritura de direito de superfície celebrada entre o governo da província de Luanda e a Associação Sukyo Maikari
Angola é supostamente assinada pelo então governador da província de Luanda, Job Pedro Castelo Capapinha, no dia 23 de agosto de 2007. Job Capapinha é hoje governador da província do Kwanza Sul. Já a escritura de concessão de direito de superfície celebrada entre o governo da província de Luanda e Ernesto Katangoji é assinada pelo então governador Graciano Francisco Domingos em 2015. Graciano Domingos hoje é Procurador-Geral Adjunto da República, nomeado em abril deste ano de 2021 pelo Presidente da República, João Lourenço. As nossas investigações apuraram que este direito de superfície assinado pelo então Governador Provincial de Luanda, Graciano Domingos, a favor de Ernesto Katangoji, é verdadeiro. O direito de superfície do mais velho de 100 anos é legal, pode-se confirmar no livro 27, folhas de 91 a 95 do cartório notarial privativo. Para além disso, um outro detalhe: as coordenadas dos dois direitos de superfície não são iguais. No direito de superfície da suposta Igreja Maikari, podemos ver que as coordenadas a norte mostram os números 8, 56, 15, 42. Enquanto no direito de superfície do mais velho Ernesto Katangoji, vemos 8, 56, 23, 37. Só por estes dados já vemos que não se trata do mesmo terreno. Mas vamos a sul. No direito de superfície da Igreja Sukyo Maikari, temos a sul 8, 56, 12, 60 e 13, 9, 20, 28. Já no direito de superfície do mais velho Ernesto Katangoji, podemos ver a sul 8, 56, 30, 18 e 13, 09, 57, 21, o que não são números iguais. Com estes dados, nós podemos ver que as coordenadas não mostram exatamente o mesmo terreno. E vamos mais. A este, o direito de superfície da Igreja Sukyo Maikari mostra 8, 56, 19, 26 e 13, 9, 29, 58. Já no direito de superfície do mais velho Katangoji, a este, vemos 8, 56, 27, 28, 13, 09, 58, 48. Números idênticos, mas que não são iguais. A oeste, no direito de superfície da Igreja Sukyo Maikari, podemos ver 8, 56, 15, 42, 13, 9, 27, 30. No direito de superfície do mais velho Katangoji, podemos ver a oeste 8, 56, 23, 37, 13, 09, 53, 22. Números aparentemente iguais, mas que não são iguais. Portanto, o direito de superfície da Igreja Sukyo Maikari não transmite exatamente o mesmo local do direito de superfície do mais velho Katangoji. O portal A Denúncia descobriu que a suposta Igreja Sukyo Maikari pretende usar este direito de superfície, que não indica o espaço do ancião, como já mostramos há pouco, para usurpá-lo de uma família pobre, sem recursos e sem voz para reclamar. O portal A Denúncia esteve aqui, nos arredores do terreno, a investigar o historial do espaço. O repórter Antônio Samuchichi ouviu a comissão de moradores desta zona, que garante que todos os vizinhos sabem que o terreno é do mais velho Katangoji de 100 anos de idade. O ancião de 100 anos não compreende como é que os responsáveis da Igreja Maikari, que já o encontraram no local, dizem que o terreno é deles. É mentiroso. O terreno da igreja, o nome dele é de fácil. Apesar da idade que tem, ninguém quer saber do mais velho. Não aceita. Eu sempre falo assim, a polícia vai matar no meu terreno, desculpa. Tem muitos filhos, mas tem meu terreno, meu filho fica comigo. Já está fazendo bem o terreno para meus filhos ficar comigo.
Ninguém soca tudo. Para poder o terreno, para ficar com ele. Não aceitou. O advogado do ancião afirma que tem documentos que comprovam que o terreno lhe pertence. Os documentos têm, digamos assim, da UNACA, da Cintura Verde, o direito de superfície e a certidão do registro predial. A nossa investigação sabe que a administração municipal do Talatona, sem ouvir o mais velho Katangoji, está a defender os responsáveis da igreja em detrimento do ancião. Já recorremos à administração várias vezes, municipal, e ligamos inclusivamente. Apresentamos, obviamente, e até lá, estão lá as provas, estão lá. A Comissão de Moradores da zona confirma que o terreno pertence ao ancião, mas ainda assim, os cabeças da Igreja Maicar querem continuar com o conflito. Nós, quando da nossa Constituição, como Comissão de Moradores, então nós começamos a fazer um trabalho de pesquisa de alguns terrenos assim baldios. É assim que então fizemos também o mesmo trabalho daqui desse espaço. E chamamos na altura os filhos, neste caso, como conhecíamos o senhor, mas na altura já não estava cá, estava o filho. Então chamamos e perguntávamos a ele se de como está realmente esse espaço, se não é já para termos o registro também de um terreno em função também daquilo que é um trabalho já que a administração distrital pediu-nos para que fizéssemos. É assim que nos apercebemos que também, conforme com os testemunhos oculares, transmitiram de que realmente o espaço pertence ao mesmo Katangoji. A conclusão que nós tivemos face às testemunhas oculares, todos eles apontam como o dono o mais velho Katangoji. Então, se a Comissão de Moradores, que é o órgão, a instituição que representa a administração do Estado nesta localidade, diz que o terreno pertence ao Sr. Katangoji, por que a Igreja insiste em dizer que o terreno lhes pertence? Pois nós não... isto a Igreja insiste em dizer porque, quer dizer, a Igreja prefere continuar na contenda e não necessariamente resolver o caso. Segundo testemunhos que ouvimos no local, os responsáveis da Igreja Maicar já chegaram a oferecer casas no Zango ao mais velho Katangoji em troca do terreno. O ancião negou estas casas e por isso os homens da Palavra de Deus arranjaram outras formas de se apropriar do terreno do senhor de 100 anos. A repórter Marlene Sampaio entrevistou populares que moram nas redondezas deste terreno desde o nascimento do bairro. O adulto hoje tem filhos, mas é impossível a igreja parceira aqui dizer que o terreno lhe pertence, não. O mais velho vem do BE para aqui. Naqueles anos não existiam as igrejas. Agora a igreja talvez existiu há poucos anos para cá. Então, quando surge esse problema de indemnizar o mais velho, porque a igreja tem processo, porque não. Eles podem ter um documento. Esse documento é documento de banditagem, documento de qualidade, não sei o quê. Fora comprar documentos, fora emitir outros documentos, não sei o quê, para poder indemnizar o mais velho. Eu encontrei o mais velho Katangoji aqui numa bate-chapa. Neste terreno aqui de aproximadamente 3 hectares? Aqui mesmo, nessa direção, é de onde que eu encontrei o mais velho Katangoji. Eu vivia ao outro lado da estrada, no bairro Partido, e eu vinha procurar aqui água. Ele vivia aí com a mulher, até de onde que ele nasceu, essa filha dele, é mesmo nessa casa de sapo. Eu peguei a bebê, nascido aqui nessa casa. E eu vinha procurar as mangas, ele que me dava manga, porque aqui tinha pau de manga, 83. Hoje, porque o velho Katangoji é mesmo o pai que nos criou, junto com nossos pais também que morreram, né? Mas pronto, praticamente ficou ele. E é o mesmo pai que nos criou. Nos criou nos anos 80, 83, 84, até aqui. Estamos aqui a verecer mesmo na mesma área, sem problema nenhuma. Eu vivo aqui desde 1989. E é neste tempo que conheceu o senhor Katangoji? Sim, eu que conheci o mais velho Katangoji.
Digamos que é o pai que nos recebeu aqui nessa área. Todos os entrevistados do portal A Denúncia afirmam que o terreno pertence ao senhor que nasceu em 1921, há 100 anos. O portal A Denúncia apurou que o administrador de Talatona, Rui José Duarte, chegou a remeter o direito de superfície da suposta igreja Maikari ao governo da província de Luanda para se aferir à autenticidade do documento. Esta entidade ainda não se pronunciou, mas o administrador de Talatona afirma que o terreno é da igreja e ponto final parágrafo. Num contraditório informal que nos deu na via pública a entrada da administração municipal de Talatona, Rui José Duarte chegou a aconselhar-nos a desistir da investigação, pois, na sua perspectiva, isso é um não assunto. No governo da província de Luanda, a nossa investigação apurou que o administrador municipal de Talatona está a agir com má fé contra a família pobre de Ernesto Katangoji. A nossa investigação apurou que o administrador municipal de Talatona, Rui Josefo, com base numa suposta denúncia que recebeu da associação Sukyo Maikari, mandou para aqui, para o governo da província de Luanda, um pedido de esclarecimento para saber se o direito de superfície da alegada igreja Sukyo Maikari está ou não em conformidade com a lei. O que nós sabemos é que Rui José, o administrador de Talatona, apenas mandou o direito de superfície relacionado com a suposta igreja e não mandou o direito de superfície relacionado com o ancião de 100 anos, que também alega ser o dono do terreno. E nós sabemos porquê. A União das Associações de Camponeses Cooperativas Agropecuária da Samba, UNCA, através deste documento datado de 19 de setembro de 1990, declara que o terreno de 3,5 hectares, situado na área do Cabo Longo, distrito do Benfica, pertence ao senhor Ernesto Katangoji, filho de Aurélio Wachipaia e de Rebeca Vicuata, nascido aos 4 de abril de 1991, natural de Camacupa, província do Bié. O bilhete de identidade de Ernesto Katangoji confirma os dados do direito de superfície e desta declaração da UNCA. No dia 3 de outubro de 1990, ano do 3º Congresso do Partido MPLA e da ampliação da democracia, como diz este documento, que é a nossa prova número 3, a Direção Provincial de Agricultura de Luanda também confirma que o terreno pertence ao mais velho Katangoji. Todas essas entidades estão a ser ignoradas pela vontade individual do administrador municipal de Talatona, Rui José Duarte, que acha estar acima da lei. Num país laico, a igreja está a sobrepor-se aos representantes da administração do Estado. A nossa investigação apurou que o ancião se mudou para Luanda em 1978 para trabalhar num projeto privado de agropecuária no mesmo terreno, quando a zona ainda era uma mata que se tornou uma lavra. Em 1980, o senhor Carlos Reco, camanguista, que tinha convidado o centenário para cuidar do espaço, mudou-se para Portugal e, por isso, dividiram o terreno em 2 parcelas, tendo cada um deles ficado com uma parte divididas por uma estrada. Esta estrada, o camanguista em referência retornou a Angola e doou a sua parte à Associação Sukyo Maikari, só terá legalizado o espaço a 12 de junho de 1992, mas não como uma igreja como tal. Esta é uma parte da história para o próximo episódio. No dia 15 de maio de 2007, o então governador de Luanda, Jobo Castelo Capapinha, atribuiu a título gratuito o direito de superfície à Associação Sukyo Maikari da parcela de terreno oposta à de Katangoji, com uma área de 27 mil metros quadrados. A associação foi representada na altura pela bancária Elizabeth da Conceição Sobral.
Olhando bem para os dois documentos, podemos ver que as coordenadas dos terrenos são diferentes, o que confirma mesmo haver dois terrenos e não um, alegadamente em litígio. Com documentos de um só espaço, a Associação Suckel Maikari quer ter a posse dos dois terrenos, com a conivência do administrador de Talatona, Rui Josefo Duarte. Foi em 1978, estamos a falar há 43 anos, que viviam aqui lavras, camponeses, o senhor Ernesto Kangonji e também o senhor Carlos Reco. Na verdade, dividiram o espaço. O senhor Ernesto Kangonji ficou daquele lado e o senhor Carlos Reco ficou do outro lado. Um senhor que foi para Portugal, conforme dizem as nossas investigações. A igreja Suckel Maikari diz que este espaço do senhor Carlos Reco agora lhe pertence. É verdade que também tem algum direito de superfície a que nós tivemos acesso. O que é certo mesmo é que esta igreja Suckel Maikari, ou uma suposta igreja Suckel Maikari, tem aqui crentes algo estranhos, a partir do momento que os populares não são crentes desta igreja e também praticamente a vizinhança não sabe que tipo de igreja é esta. É uma igreja que pratica, digamos assim, cultos estranhos, adoram plantas, com base numa religião que parte do Japão, e aqui a vizinhança toda não frequenta esta igreja porque, por aquilo que nós investigamos, só estão cá pessoas com um poder financeiro acima da média, pessoas que ostentam algum poder financeiro com base nas viaturas que aqui entram em vários dias. O que é certo é que nós apuramos que estas pessoas poderosas estão por trás de todas as ordens superiores do administrador municipal de Talatona, o arquiteto Rui Josefo, que praticamente todos os dias manda para aqui a polícia para encerrar esse espaço e também tirar daqui o senhor Kangonji, o senhor Ernesto Kangonji, com 100 anos, e também os seus filhos. A nossa reportagem vai continuar a apurar estes factos. O que é certo também é que esta igreja, esta suposta igreja, não nos quer dar o contraditório, também não nos quer mostrar que tipo de documentos tem e diz que só a administração de Talatona é que pode falar em nome da igreja. Um assunto que nós ainda vamos continuar a investigar. No dia 27 de setembro, no mês passado, patrulheiros da 24ª Esquadra Policial do Benfica, chefiados pelo seu comandante, e fiscais da administração local, a mando do administrador Rui Josefo Duarte, expulsaram a família Katangoji do terreno. Vocês estão a intimidar ou quê? Como então? Sim, temos documento, está aqui. É o grupo. E aí, velho? Não, estamos aqui de novo, velho. Vieram mais. No decorrer da nossa investigação, o portal A Denúncia flagrou um dos atos de tentativa de expulsão da família de Katangoji, que só não se efetivou porque os agentes da Polícia Nacional, quando viram a viatura do portal A Denúncia, abandonaram as ordens superiores do administrador Rui Josefo Duarte. Só não houve tumulto por causa da presença do portal A Denúncia. No decorrer da nossa investigação, flagramos a Polícia Nacional a expulsar o mais velho Katangoji e seus familiares à força. Tivemos aqui aparatos policiais, tivemos aqui a fiscalização. Quando nós perguntamos a eles, disseram que é a orientação do senhor administrador. A polícia veio aqui, eu só sei o quê?
Porque a polícia para que passou a atirar a mim. A polícia, munida de arma de fogo, não concluiu o ato por causa da nossa intervenção. É de hábito intimidar, chega aqui intimida, já prenderam aqui o advogado, prenderam a minha sobrinha. Felizmente hoje eles não conseguiram prender porque os senhores da televisão também chegaram, então eles tiveram que fugir. Tem sido recorrente, essa é a 4ª vez. Que ameaças é que fazem? Saiam daqui. E eu fui detido na passada sexta-feira, no exercício da minha profissão. Não tem sido fácil. A viatura está bem identificada. Tem a matrícula LD 8152HB e resta agora que a justiça faça o seu trabalho. Como manda a nossa profissão, fizemos todos os contactos para ouvir também o comandante municipal de Talatona, que nos atendeu e nos disse que podíamos entrevistar o seu adjunto do distrito do Benfica. Mas este órgão, para não ser diferente de muitos outros que encontram no silêncio uma arma ideal para ocultar violação à lei, decidiu não nos dar o contraditório. O comandante daqui da polícia, da esquadra do Benfica, segundo as nossas investigações, tem sido usado pelo administrador municipal de Talatona, Rui Josefo, para todos os santos dias incomodar a equipa, ou melhor, a família do ancião de 100 anos, o senhor Ernesto Kangondi, o senhor que tem todos os documentos, mas o que é certo é que a polícia todos os dias sai daqui para ir ao terreno de um senhor que mostra documentos legítimos simplesmente porque recebe ordens superiores do senhor administrador municipal de Talatona, Rui Josefo. Nós tentamos obter o contraditório também com o chefe daqui desta esquadra, o comandante desta esquadra, mas não conseguimos obter o contraditório. Também tentamos obter o contraditório ao senhor comandante municipal de Talatona, também rejeitou o contraditório. E é isso. Ninguém dá a cara para justificar por que razão é que as autoridades aqui na administração de Talatona invadem um terreno alheio com alegações de que existe um litígio quando não existe nenhum processo criminal a decorrer no SIC, aqui na esquadra do Benfica, nem na esquadra municipal de Talatona, mas o que é certo é que a polícia todos os dias vai tirar e chega até mesmo a prender filhos do ancião que, com 100 anos, quase não tem muitos argumentos para defender o seu espaço. A nossa investigação vai continuar nesta senda para descobrir e desmontar todo um esquema que está a ser feito para usurpar o terreno de um ancião de 100 anos que, por ser pobre, não tem muito para se defender e contraria, digamos assim, todo o discurso do Presidente da República, João Lourenço, que diz que ninguém é tão rico que não possa ser responsabilizado e também ninguém é tão pobre que não possa ser protegido. Hoje, aqui na divisão de Talatona, o administrador municipal de Talatona, Rui Josefo, e a polícia desmentem o Presidente da República. O comandante da esquadra do Benfica fugiu ao nosso microfone, mas na unidade operativa de Luanda, numa apresentação dos dados estatísticos de segurança do país, nos meses de agosto e setembro de 2021, o porta-voz da Polícia Nacional respondeu às nossas perguntas. O comandante municipal, o comandante de esquadra, o comandante do posto policial tem responsabilidade do seu dever e da sua obrigação perante a lei. Portanto, quando as questões são ilegais, é natural que órgãos próprios depois têm a responsabilidade de aferir isso. Mas pode-se deter cidadãos que eventualmente estejam alegadamente num terreno que não seja seu, sem se aferir, sem um processo de instrução preparatória, sem um processo criminal, simplesmente porque um administrador liga para um comandante e manda prender? Todo cidadão deve obedecer os princípios da lei. Está estritamente legislado.
se não o fizer dentro dos parâmetros, dentro das balizas que dispõem a lei, é natural que deve ser responsabilizado pelos atos que comete, naturalmente. Agora, nós sabemos quais são as condições e em que momento os cidadãos devem ser detidos, não é? E o flagrante delito é um deles, não é? Se não forem flagrante delito, tem outros procedimentos para o fazer. Quando não fazem, quando assim não procedem, é natural que depois, se fizeram alguma atividade, tomaram alguma atitude ilegal, deve ser responsabilizado pela atitude, pelo meio como utilizou para lá chegar. O jurista Elder Chiuto conversou com o repórter António Samuchichi, que fez um enquadramento jurídico desta situação. Ao proteger a igreja em prejuízo do ancião de 100 anos, o administrador municipal do Talatona está a cometer o crime de improbidade pública administrativa. Eu penso ser de todo muito grave. Primeiro é que um administrador só tem competência administrativa dentro do estrito limite que lhe confere a própria lei da administração pública. Por outra, não tem competência judicial. Não pode limitar direitos, liberdades e garantias fundamentais. Outro sim é nós analisarmos que o administrador, enquanto ente público, deve, por o dever de ofício, agir sempre na base dos princípios da imparcialidade, dos princípios da equidistância, do princípio da justiça. Porque ele não pode tirar partida, porque não é parte direta do processo de litigância. Ora, ao me dizer que o administrador está a favorecer uma das partes em prejuízo da outra, está a agir à margem da lei. Eu penso que é um ato de improbidade público-administrativa. Em momento normal, esse administrador deve ser indiciado um processo disciplinar e culminar precisamente com a sua demissão do cargo. O jurista Elder Chiuto afirma que a atitude de Rui José Duarte em usar a polícia para o seu próprio benefício é muito grave. A polícia não é um instrumento da administração do município. A polícia é um órgão republicano do Estado que tem a responsabilidade de assegurar o direito à justiça, à tranquilidade, à ordem pública e à segurança pública nacional. Então a polícia não pode ir para o local e expulsar o ancião de 100 anos? A polícia vai para lá para cautelar situações que têm a ver com violação de direitos fundamentais, como por exemplo, agressões físicas, instabilidade, insegurança pública. Não é para intervir porque o processo é de natureza civil. E se é de natureza civil, não é de natureza criminal. Não pode ser a polícia a mitigar o problema relativo ao processo, à natureza do processo. Eu penso que faz-se muito mal o uso dos órgãos policiais. E eu penso aqui ao comandante-geral que deve se impor quanto a isso. Porque alguns administradores pensam que o polícia lhe deve obediência. Não há nenhuma obediência direta. Porque não tem competência hierárquica para o mandar. Está a perceber? Agora, a polícia vai lá para pausigar com que não haja distúrbio, não haja insegurança, intranquilidade pública dentro daquele recinto territorial. Se não houver tumulto, a polícia não pode intervir? Não pode intervir porque é um conflito entre particulares. Não diz respeito à polícia, não tem competência orgânica, muito menos do ponto de vista material, para intervir neste litígio porque é de natureza particular, é um processo civil. Por que a polícia tem que intervir? Com que fundamento e com que legitimidade? E esse administrador supostamente, aqui ressalvando qualquer erro que seja, está incluído com a outra parte das igrejas, será? Por quê? Tem lá parentes? Está a favorecer uma parte em prejuízo da outra? Pode estar a cometer crimes de abuso de poder, de crimes de associação criminosa, crimes de tráfico de influência e tantos outros que devemos aqui acarrear. Isso é grave. E eu penso que, em tempo atual, qualquer administrador que se procede dessa maneira é um candidato à sua própria destituição. O homem da lei afirma que o tribunal é o único órgão judicialmente competente para dizer se um dado terreno pertence a A ou B, em cumprimento do princípio da mediação. Contactada via telefónica pela nossa equipa, uma das representantes da suposta igreja, Sukyo Maikari, que se identifica por Adelaide, recusou-se a falar e não atende o telemóvel, mesmo com mensagens que mandamos para si a identificar-nos.
Acho que agora não vai atender. Vamos insistir. E não atende. A suposta igreja Sukyo Maikari remete o assunto para a administração de Talatona e diz que é o administrador Rui Josefo que tem de falar em seu nome, o que prova uma ligação pouco clara entre a igreja e o administrador de Talatona. O portal da denúncia apurou que aqui, na administração municipal de Talatona, não há nenhum documento comprovativo de que o terreno pertence à suposta igreja, mas Rui Josefo Duarte defende a titularidade do espaço de Katangoji para a igreja. Nós apuramos que desde o dia 3 de setembro de 2015, o mais velho Katangoji detém a concessão do direito de superfície do terreno de 26 mil metros quadrados, assinada pelo então governador da província de Luanda, Graciano Francisco Domingos. Para esclarecer todas as dúvidas, a segunda secção da segunda conservatória do Registro Predial de Luanda emitiu, a 29 de setembro passado, esta certidão que confirma a aquisição e o direito de superfície a favor do ancião. As coordenadas geográficas constantes do Registro Predial da Conservatória afetam ao Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos são uma transcrição fiel das constantes na escritura de concessão do referido direito pelo governo da província de Luanda. Ninguém é rico ou poderoso demais para se furtar a ser punido. Nem ninguém é pobre demais ao ponto de não poder ser protegido. Você saberá mais sobre a aliança entre a suposta igreja Sukyo Maikari, o protetor da ilegalidade, o administrador Rui Josefo Duarte, e sobre as ações escuras que a Sukyo Maikari tem praticado não só em Angola, como no mundo inteiro. A história continua no próximo episódio.